Ok, sejam então todos muito bem-vindos, sintam-se bem à vontade aqui para a gente dar início aos nossos estudos aí sobre o Project Core, né? Não sei quantos de vocês aqui já ouviram, eu conheço aqui pelos nomes algumas pessoas, inclusive, que já estudaram, eu vi ali um comentário no chat de pessoas que já, inclusive, fizeram os módulos de formação. Então, só para situar vocês melhor, né, aqui nesse processo, o Project Core, ele é uma iniciativa do Centro de Estudos sobre Inclusão e Deficiência. É uma iniciativa da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, né? Eles têm um estudo lá especificamente, e um trabalho que é desenvolvido ali no campo da inclusão e no campo aí de, enfim, especificamente também de apoio para estudantes com necessidades complexas de comunicação, né? De modo que todos os estudantes, sem exceção, possam ter acesso à educação, mas não apenas com a possibilidade de estarem no contexto da escola, mas também de participarem deste ambiente, participarem aprendendo, interagindo com seus colegas e, em estando na escola, eles comecem também a, se têm necessidades complexas de comunicação, desenvolvam essa comunicação e, do ponto de vista da perspectiva educacional, comecem também a ter ali inputs que são importantes para o seu letramento, certo? Então, assim, o Project Core, ele vai ter aí esse grande objetivo de nos aproximar mais do grande desafio que é fazer uma escola que todos os estudantes, sem exceção, possam aprender, participar e desenvolver, inclusive, né, sobre uma perspectiva acadêmica, tá? Então, esse aqui é o site do Project Core, né, oficial, tá? Vou até aqui habilitar para facilitar para vocês a tradução. Então, o projeto tem esses três objetivos principais. O primeiro é capacitar os professores e os profissionais, né, na sala de aula para oferecer acesso aí ao vocabulário, né, o vocabulário mínimo, né, a estratégias também de ensino, né, que tenham como princípio aí as principais palavras, né, é o vocabulário essencial, né? Por isso que se chama Project Core, porque ele está levando em conta, né, o mínimo aí, em termos de um mínimo dos mínimos, mas que também habilita, né, e possibilita muitas interações e construção de conhecimento, tá? Outro objetivo aí do Project Core é ele também é, fazer com que esses estudantes possam aproveitar a escola do ponto de vista acadêmico também e possam estar melhor integrados na sua participação no cotidiano, no dia a dia no contexto da escola, né? Então, a gente sabe que ao longo do tempo, quando a gente fala sobre inclusão escolar, muitos estudantes estão chegando na escola e muitos deles, por algum tempo, têm ficado na escola, mas não necessariamente tendo essa possibilidade de acesso, inclusive acadêmico, aos conteúdos, né? E há uma série de elementos ali e justificativas para isso, né? Se fala muito da falta de capacitação dos profissionais, se fala da dificuldade, né, de entender como fazer isso, né? Mas o Project Core
vai trazer elementos para isso, mesmo para aqueles estudantes que são considerados estudantes que têm mais desafios, como é o caso dos estudantes com necessidades complexas de comunicação, né? Porque a inclusão ela é um desafio em toda e qualquer situação. Porém, quando a gente tem um estudante que tem necessidades complexas de comunicação, a gente fica muito inseguro às vezes, nesse processo, sem entender como é que eu faço para efetivamente incluir este aluno no contexto educacional, né? E o terceiro objetivo é, então, não apenas esse acesso aos conteúdos acadêmicos, mas também a melhoria desse desempenho acadêmico, né? E aí eu vou ter quando a gente fala da melhoria desse desempenho e desse contexto educacional, eu tenho dois braços. Um é fazer com que as habilidades de comunicação desses estudantes melhorem, porque a gente está tendo como alvo estudantes com necessidades complexas de comunicação, e é claro, por eles estarem na escola também. Esse compromisso aí com o letramento, tá? Aqui na tradução está aparecendo a palavra alfabetização, mas a gente pode pensar aí vamos, sem entrar muito na discussão entre o que que é alfabetização, o que que é letramento, as diferenças, porque existem correntes diferentes que ah, defendem diferentes pontos de vista, mas aqui vamos falar que a gente vai ter como foco melhorar a comunicação e também pelo menos, plantar as sementes iniciais para que o aluno possa aprender a ler e aprender a escrever. Então, quando a gente fala sobre participar nas rotinas acadêmicas, a gente fala da aprendizagem de forma geral, mas fortalecendo aí essa base, que é uma base importante e que tem tudo a ver com o contexto educacional, que é fazer e apoiar o estudante nesses processos que o ajudem a ler e escrever, certo? Então, é um pouquinho, né? Esses são os objetivos do Project Core, tá? Então, esse é o site oficial que está disponível na internet. Eu até vou botar aqui para vocês, também aqui no chat, assim que eu achar o link. Assim que eu achar o link, porque eu tô com a minha tela pequenininha. Ok, controles para reunião, chat. Ok, se vocês quiserem olhar aqui o site inicial, né? Bom, e o Project Core, que às vezes eu chamo de Project Core Brasil. O que que consiste o Project Core? Então, quando eu entrei em contato com esse projeto, que foi lá, acho que foi por volta de 2017 ou 2018, isso simplesmente assim mexeu muito comigo. Sabe aquele emoji do cérebrozinho que está explodindo? Foi o que aconteceu comigo. Porque eu vi um programa completo que ajudava a pegava na mão dos professores e levava eles desde não saber o que fazer até ter as ferramentas, as estratégias, o caminho e vários materiais para que eles pudessem entender como integrar comunicação aumentativa e alternativa, como auxiliar nos processos aí iniciais de leitura e de escrita, tá? O Project Core, no seu trabalho original, ele é decorrente de um edital, então foi o governo americano lançou um edital que era um edital que visava buscar a estruturação ou o apoio a iniciativas que eram voltadas à inclusão, né, com qualidade dos estudantes, né, de qualquer característica. E o Project Core, ele foi lá e tentou, né, desenvolver, tentou e conseguiu desenvolver todo um programa onde mesmo os alunos com considerados alunos mais difíceis, os alunos não apenas com necessidades complexas, mas com necessidades importantes em termos de apoio. Apoio na mobilidade, apoio em termos de regulação emocional, sensorial, né, de qualquer gênero, pudessem também ser apoiados neste processo de escolarização.
E a equipe aí da Carolina do Norte iniciou esse projeto de estudos, que foi um projeto, né, ao longo de alguns anos, para fazer toda a construção de um programa que não apenas ensina o professor, mas também facilita, né, e auxilia a própria replicação dessa base de conhecimento junto às equipes escolares, tá? Então, só para vocês entenderem, né, um pouco esse contexto e como a gente chegou também a, nesse contato e trazer também o Prodiacor para o Brasil. Quando eu entrei em contato, eu achei ele muito interessante em termos de propostas, né? Eu entrei diretamente em contato e me ofereci para fazer todo o trabalho de tradução do conteúdo do Prodiacor e disponibilização para, né, para nós aqui no Brasil do Prodiacor em português. E a gente foi, né, acolhida nesse processo. Esse processo, na verdade, eu comecei junto com outras organizações, né? Uma delas acabou, na verdade, não conseguindo levar esse projeto adiante, porque ele estava querendo. O objetivo era, na verdade, que a gente fizesse isso por meio de um edital no Brasil, né? Então a gente não conseguiu essa veia, né? Ou esta, acho que seria melhor, essa via institucional. Mas eu achei que ele era um conteúdo tão relevante que valeria a pena o esforço. Então eu me organizei, mesmo sem a gente ter conseguido a participação nesse edital, que envolvia uma série de questões burocráticas também, eu consegui ir indo de pouco a pouco fazer a tradução desse material e ter ele todo completo disponibilizado também em português, ok? Então, só para vocês entenderem, né, em termos de também qual é esse caminho que a gente vai fazer. E os links também, nós temos os materiais ali. Então, todo o material do Project Core, né, que ele envolve módulos diferentes, né, ele está reunido em 12 módulos. Nós temos o primeiro módulo, que é o módulo que a gente, né, chama de, né, é um módulo inicial que ele foca aí nos objetivos do Project Core, e ele tem aqui esse material à disposição de vocês, com os slides também, né? Então, deixa eu compartilhar de novo aqui para garantir que vocês estão vendo exatamente o que precisa ver. Então, tá. Então, nós temos aqui os slides, né, que compõem aí esse projeto. Hum, deixa eu ver aqui. Então, e cada módulo, ele vai ter, ao longo da discussão, ele tem uma atividade que a gente pode trabalhar aqueles conceitos, que é uma atividade como se fosse uma atividade de formação. Eu vou seguir aqui na ordem que facilita. Ele tem aqui um material que é um material de avaliação, né? Também, tipo, depois que a gente fez toda a discussão, né, do módulo em si, a gente pode fazer ali, entrar e fazer, responder algumas perguntas. Inclusive, a gente tem, eu vou enviar para vocês o link aí, que é um formulário do Google, né, para vocês responderem, e é com base nessas informações do formulário que eu também faço a emissão do certificado, né? E a gente também tem aqui como se fosse um guia de um facilitador, para que uma pessoa que tenha feito o Project Core, se quiser levar este material e este conteúdo para dentro da sua escola, sabe aquelas reuniões de formação, ou para um grupo específico de estudos, você possa, né, fazer a facilitação e mediação para apoiar outras pessoas a entenderem como fazer isso. Então, vamos supor que você está aqui, você, né, está fazendo esse acompanhamento e você quer levar e fazer isso, esse trabalho também, discutir com outros grupos, isso também é possível de ser feito utilizando o material, esse material que foi traduzido e também que vai ser disponibilizado para vocês.
Então, assim, todo esse material está organizado do módulo um ao módulo 12, né? Então, todo o material do módulo um ao módulo 12 e também os outros materiais que não são especificamente, né? Em geral, eles são específicos do módulo, mas eles também envolvem aí outros objetivos também, tá? Então, só para mostrar, os materiais de forma geral, ok. A gente ainda tem, por exemplo, no módulo 2, o módulo. Tá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para minha, para minha, aqui para minha sequência. Bom, vamos falar então rapidamente, sabe, sobre qual é o objetivo de cada um dos módulos, tá? O módulo um é um módulo que apresenta o Project Core. Nosso objetivo é dar uma caminhada por isso hoje, tá? O módulo 2, ele é um módulo que fala aí sobre o vocabulário, né? Que é o vocabulário essencial do Project Core, certo? E aí, quando a gente fala sobre quais são essas palavras do Project Core, né? Por que são essas as palavras? A gente também tem os recursos e os materiais. Se vocês estão visualizando aqui, a gente tem tanto algumas pranchas que vocês podem imprimir e utilizar, que são as palavras do Project Core, e a gente também tem, por exemplo, uma prancha que é uma prancha que foi feita para o TD Snap. Eu também tenho um conjunto de páginas para o TD Snap, né? Isso eu fui construindo depois, que a página inicial tem as palavras do Project Core e a gente tem alguns espaços a mais que a gente pode também fazer a personalização e incluir uma ou outra página. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, essa página aqui, ó, do Project Core, eu incluí algumas palavras porque se a gente fosse para além das 36 palavras iniciais, a gente ainda tem beber, comer, né? Eu incluí aqui, né? Né? E tem aqui um espaço que a gente pode também trazer uma outra palavra. Mas todas essas são as palavras do Project Core e algumas outras, porque sobrou espaço aí nesse conjunto de páginas. Então, vai ser uma possibilidade de vocês também terem um recurso que pode ser utilizado aí nesse contexto, né? Aí que tenha esses objetivos. O objetivo de ser um material voltado para o desenvolvimento da comunicação e também apoiar os processos de letramento, né? Tanto ensinar a ler quanto ensinar a escrever. Então, o módulo 2 ele enfatiza, então, quais são essas palavras e por que esta organização, né? Como ela pode ser útil. O módulo 3, especificamente, ele é um módulo onde a gente vai falar sobre comunicadores iniciantes, porque o Project Core ele foi feito para atender os comunicadores mais iniciantes. Então, como é que a gente vai entender essa comunicação e apoiar essa comunicação? Então, o módulo 3 ele vai tratar apenas sobre a questão da comunicação, né? O nome dele é Comunicadores Iniciantes. Ele fala especificamente também, esse módulo fala sobre a matriz de comunicação, que é uma das ferramentas que o Project Core também utiliza e que eu também utilizo já há bastante tempo e conheço. Então, a gente vai passar um pouco sobre esses temas também quando a gente fala sobre o módulo 3, tá? O módulo 4 do Project Core, né? E aí vocês têm essas informações aqui também. Ele, ele é um módulo que a gente fala especificamente sobre modelagem. Tá? O foco do módulo 4 é a modelagem. Então, como funciona a modelagem, como a gente faz, como a gente deve fazer, como a gente não deve fazer a modelagem, né? Então, ele é um módulo que vai ter o objetivo específico em só discutir esse tema, certo? Que, é claro, se eu tenho um recurso de comunicação aumentativa alternativa, eu preciso saber como utilizar esse recurso. O módulo 4, que é este sobre modelagem, ele vai nos ajudar a fazer essa conexão, tá?
O módulo 5 do Project Core, ele é um módulo que fala sobre acesso, ou seja, nem todo estudante que a gente tem, ele vai conseguir utilizar as mãos, ou ele vai conseguir utilizar com bastante autonomia ou com bastante engajamento o recurso. Então, ele vai trazer elementos para a gente entender sobre as decisões que a gente toma. Eu faço uma prancha maior, eu faço uma prancha com contraste, eu faço uma prancha para o aluno acessar com o olhar ou acessar com o toque. Então, a gente vai discutir basicamente neste módulo as formas de acesso que o aluno pode ter, pode necessitar para que, de fato, o recurso de comunicação seja acessível para ele, considerando as suas características. Então, estudantes com necessidades complexas de comunicação têm não apenas necessidade de apoio na comunicação, mas eles podem necessitar de outros apoios também. E esse módulo, que é o módulo 5, é um módulo onde a gente vai discutir basicamente questões de acessibilidade para que todo aluno, independente da sua condição, possa conseguir se comunicar, participar, né, e, né, acessar aí os objetivos do Project Core como ele é pensado, tá? Esse aqui é o módulo 5. Esses são os módulos mais introdutórios e basilares, tá? A partir do módulo 6, a gente começa a ter um desenho que é mais focado na escola, e a gente vai ver isso com mais facilidades. Então, a gente vai ver, por exemplo, aqui nesse módulo 6, o título dele. Ai, tá faltando os slides aqui. Mas eu vou abrir esse arquivo, que esse arquivo aqui vai dar. É o arquivo que tem os slides e tem até o texto ali, né? Então, o módulo 6 é um módulo onde a gente vai ter como objetivo ensinar a comunicar em rotinas e atividades cotidianas. Então, toda a discussão que a gente vai fazer quando a gente estiver trabalhando, né, no módulo 6 vai discutir isso. Ó, como eu faço que um aluno participe no cotidiano, na rotina, nas atividades que acontecem na escola de forma ampla, tá? Então, ele é desde a gente pensar a entrada do aluno na escola, né, neste contexto, até as atividades que são em sala de aula e fora da sala de aula também, na biblioteca, na cantina, outras possibilidades também da gente pensar em apoiar essa comunicação nesses outros contextos, tá? Então, esse é o foco do módulo 6, ok? Vocês estão acompanhando? Eu estou conseguindo. Vocês colocam ele no chat se eu não tiver. Estou falando tipo de um módulo e estou mostrando outro. Me ajudem aí, tá? O módulo 7. O módulo 7 do Project Core ele aí, olha, ele vai se aproximando mais desse contexto mais de escola, mais acadêmico mesmo, e ele vai falar sobre como a gente apoiar essa comunicação enquanto nós trabalhamos as atividades acadêmicas, certo? Então, é na aula de português, na aula de geografia, na aula, né, nas aulas específicas, nos conteúdos específicos. Então, este vai ser o foco deste módulo, tá? Ensinar a comunicar em atividades acadêmicas. Na perspectiva aí, na perspectiva um pouco mais aí de planejamento educacional, aí a gente vai começar a ter, já tem, eu acho que no módulo 6 também, mas no módulo 7 também vai ter. Ó, vai ter alguns recursos, por exemplo, a gente tem esse formulário aqui, que é um formulário que a gente pode usar, o professor pode utilizar para se planejar, né? Planejar aí, né, de forma mais sistemática, como inserir, né, esse estímulo à comunicação e ao letramento nas atividades, né, e nas rotinas acadêmicas que estão acontecendo para o aluno. Então, ele tem toda uma organização, e esse aqui é um arquivo que vocês podem baixar, que vocês podem
rabiscar, escrever, né, e utilizar aí ao longo, né, na implementação desse, desse módulo especificamente, né, daquilo que a gente vai desenvolver nesse módulo, tá? Então, o módulo 7, olha só, módulo 6 a gente vai inserir a comunicação e fazer esse estímulo no cotidiano de forma geral. No módulo 7, a gente vai ver para as questões acadêmicas, a gente vai indo para a questão acadêmica pontual. Então, durante a aula de geografia, durante a aula de história, durante a aula de português, durante a aula de matemática, como é que a gente pode pensar aí esse apoio à comunicação nesses módulos também, tá? Já, então aí a gente já entrou na escola, já falou sobre comunicar na escola e já falou sobre módulo 7 ensinar ao longo dos conteúdos acadêmicos. A partir do módulo 8 a gente começa a ter um enfoque mais direcionado no letramento, né? Na comunicação e letramento, juntos ao mesmo tempo. Então, o módulo 8 especificamente, ele é um módulo que fala sobre leitura compartilhada. Por quê? Porque a leitura compartilhada, ele é um dos precursores desse engajamento e da comunicação. E aí eu já estou trazendo um elemento extremamente importante para o contexto educacional, que é trabalhar esse acesso à leitura. E aí, esse acesso à leitura, quando a gente diz leitura compartilhada, o aluno não faz isso sozinho. Ele vai fazer com o nosso auxílio. E é claro, nós estamos auxiliando, apoiando esse processo, interagindo, comunicando com ele, né, trazendo materiais, né, utilizando materiais que possam ser acessíveis para este estudante também. Então, módulo 8, leitura. Leitura compartilhada, tá? Um primeiro módulo bem focado aí nas questões de letramento. O módulo 9 ele é um módulo que o título dele é Quadro de Escrita Preditiva, mas ele, para facilitar para vocês, pensem em escrita compartilhada. A gente não falou antes sobre leitura compartilhada? Agora, no módulo 9 nós vamos falar sobre escrita compartilhada. Então, nós vamos começar a estimular o estudante a escrever, né? Mas ele talvez não consiga fazer isso sozinho. Então, como é que que ideias e que elementos eu posso trazer para que esse aluno comece a grafar na medida que ele consegue acessar, né? Letras, palavras, livros. Então, como é que a gente pensa em tarefas e como a gente pensa em atividades onde a gente traz a escrita para mais próximo desse aluno? Esse é o foco do módulo 9, tá? E aí, assim como todos os outros módulos, ele vai ter atividades, ele tem formulário de avaliação, de observação, para a gente entender se a gente está seguindo no ritmo que a gente deveria, né? A gente tem também exemplos ali de materiais que a gente pode, né, utilizar nesse material, nesse com esse enfoque também, que é o enfoque da escrita compartilhada, né? Eu vou dizer assim, a gente primeiro faz junto com outras pessoas, para depois a gente desenvolver autonomia para fazer isso sozinha, né? Então, esse é o módulo 9. Aí a gente tem o módulo 10, tá? O foco do módulo 10 é o conhecimento do alfabeto e consciência fonológica. Então, nós sabemos hoje, né, a partir da literatura que está à nossa disposição, que é extremamente importante para apoiar os processos de letramento que os estudantes tenham tanto acesso, tanto acesso ao alfabeto, quanto também, né, eles sejam estimulados em termos de consciência fonológica. Então, este módulo, ele tem o objetivo de unir toda essa parte, utilizar a comunicação aumentativa e alternativa e trazer atividades onde o estudante, o aluno com necessidades complexas de comunicação, ele possa entrar em contato com o alfabeto, conhecer, né, todas as letras,
nos formatos que elas estão disponíveis e também desenvolver consciência fonológica. Então, a gente caminha dentro desse módulo, esmiuçando aí as possibilidades voltadas para esse desenvolvimento, ok? Esse é o módulo 10, né, do Project Core. Depois, né, o módulo 11, né, a gente falou sobre leitura compartilhada, o módulo 12, desculpa, 11, ele vai nos trazer, então, para a leitura independente. Né? Então, o foco do módulo 12 é leitura independente e que a gente, né, auxilie esse aluno nesse processo de ter momentos onde ele acesse, manuseie e entre em contato com materiais de leitura de forma independente, ok? Então, esse é o foco do módulo 11 e a gente tem todos os materiais de apoio e bastante coisa para a gente discutir aqui também. E o último e derradeiro módulo é um módulo onde a gente vai falar sobre escrita independente. Antes a gente falou sobre leitura independente, escrita independente também é o foco do módulo 12, né? E assim a gente completa aí um ciclo onde a gente vai estar trazendo os elementos para a gente trabalhar comunicação e também letramento, tanto ensinar a ler quanto ensinar a escrever, contemplando diversos aspectos aí, tá? E integrando isso, trazendo aí elementos para integrar todas essas possibilidades de acesso, uso, manuseio e trabalho nessa, né, nessa área, ok? Então, o Project Core vai ter todo esse desdobramento e todo esse enfoque, ok? Então, eu acho que é importante, eu gosto de fazer isso, né? Porque eu mesma tive um pouco de dificuldade, né, quando comecei, para entender todas essas nuances, né? Mas o programa, ele é um programa bem completo que vai levar em consideração vários elementos, tá? Então, esses slides aqui, que depois vocês podem dar uma acompanhada. Eu vou colocar o link também para vocês dos vídeos que já estão disponíveis no YouTube, né? Vocês podem aí fazer todo esse acompanhamento, né? E ter todo esse panorama. Eu acho interessante trazer para vocês esse panorama, porque eu, na verdade, me espelho muito no meu processo de construção. Como eu tive que traduzir todos os módulos, e fazer algumas interações aí com a Karen Erickson, com a Lori Geist, que é o braço direito dela lá e me apoiou muito nesse processo. Então, eu fui construindo esse mapa geral. O Project Core, ele é maravilhoso, ele contempla muitas questões, mas a gente precisa ter essa clareza do quanto ele pode nos auxiliar, né? Então, como esse mapa está completo para mim, eu quero também compartilhar esse mapa completo com vocês, né? Então, assim, o módulo um, né, que aí traz aí esse material, né, e esse desdobramento principal inicial, né, ele vai trazer aqui tanto, né, as questões gerais ali, os princípios que estão por trás do método, né, mas a gente vai vendo isso pouco a pouco aqui, um de cada vez. Então, por exemplo, hoje é o nosso primeiro encontro, o meu objetivo é falar do Project Core de uma forma mais abrangente, né? E mostrar para vocês todo esse quadro que ele contempla, certo? Então, a gente tem aqui princípios iniciais, né? Então, da gente entender que a comunicação é um direito, né? Então, tá aqui especificamente, né, de entender que o Project Core ele foi criado e voltado para professores, né? Uma das perguntas, então, que muitas pessoas me fizeram, eu sou mãe, eu sou pai, isso pode ser útil para mim? Eu acho que sim, o Project Core, apesar dele ser feito, ter sido desenvolvido para o contexto educacional, ele também pode ter
pode ser utilizado em casa, né? Eu acho assim que quem não sabe o que caminho seguir e está meio perdido em relação às estratégias, eu penso que ele realmente traz assim um pontapé inicial e dá um direcionamento de ponto inicial e possibilidades de desenvolvimento, porque ele traz aí essa visão e ele traz materiais, ele traz orientações bem práticas também, né? Então, pode sim ser utilizado por professores, pode sim ser utilizado por profissionais. Então, tem alguns profissionais, né, que fazem muito essa mediação, inclusive das famílias que atendem no contexto educacional, no contexto da escola. Então, com certeza, ele pode ser bastante útil também, né? Inclusive, em muitos momentos, em muitos momentos, muitas vezes, a gente pode, como os vídeos estão disponíveis no Project Core, eu penso que o profissional ou o professor pode, inclusive, ó, pegar o link específico. Ah, é uma criança que está no primeiro ano e está trabalhando as questões de leitura compartilhada. Então, a gente pode compartilhar só o vídeo de leitura compartilhada com o professor, a gente pode compartilhar com a família, a gente pode trazer essas informações para mais perto de quem precisa e que talvez esteja um pouco perdido aí em como, né, ter um caminho para apoiar aí seus estudantes ali com necessidades complexas de comunicação, né? Então, enfim, né, tem alguns elementos aqui, né? Em termos do foco aí do programa também, né? Então, se por um lado a gente tem esse enfoque, nós estamos interessados aí em fazer, né, em construir, ajudar as pessoas a se tornarem bons parceiros de comunicação, certo? Tem algumas diretrizes específicas ali que fazem parte dessa base de trabalho do Project Core, né, que tem a ver com a gente não ter expectativa de que este aluno saiba ou responda aquilo que a gente está trabalhando. A gente tem sim estudantes que já vêm mais conectados, que são mais responsivos, mas tem alunos que às vezes viram as costas, que não dão atenção, né? E aí a gente começa um trabalho de atribuir significado ao comportamento, àquilo que os alunos estão fazendo, nomear isso, fazer pontes aí e trazer as pranchas de comunicação ou o sistema de comunicação que a criança utiliza para iniciar essas trocas, né? Então, ele parte muito desse princípio, né? E para isso a gente precisa ter os sistemas de comunicação que estejam disponíveis o tempo todo, e aí ter, principalmente no início, essa comunicação e essa interação que ela não é uma exigência. Eu não estou esperando a resposta, eu não estou exigindo que o aluno faça qualquer coisa, né? Para eu saber que eu estou no caminho certo, mas eu vou fazer incentivar a comunicação aí, sem exigir, né? Então, tem outros elementos aqui que fazem parte do projeto, do processo, né? Então, né, como eu tinha comentado ali, vocês puderam ver no desenrolar de todos os modos, a comunicação ela é bem central e ela vai permear todos os elementos, todas as questões que acontecem na escola, né, especificamente, né? Só que um disclaimer, né? Apesar da gente ter aqui terapias, eu deixei o material bem fiel ao original, né? Mas quando a gente fala que em termos de terapia, porque na escola americana, na escola pública americana, em geral, eles têm, eles chamam serviços de apoio, né? Então, em geral, uma escola tem uma fonoaudióloga, uma fisioterapia de referência e uma terapeuta ocupacional, que apoiam os processos da escola. Então, né, além do educador especial, essa equipe especializada, em geral, as escolas têm acesso a esses profissionais, tá? E a forma de trabalho desses profissionais varia de lugar para lugar, né? Tem gente que tira o aluno para fora da sala de aula, mas nos estados americanos que estão mais ah, próximos aí da perspectiva inclusiva, em geral são esses profissionais que vão para a sala de aula também apoiar esse aluno.
né, ajudar a equipe a entender como integrar, né, como trabalhar com esse aluno nesse contexto, trazendo ele para dentro do grupo, né? Então, a fonoaudióloga ajuda nas questões de comunicação aumentativa e alternativa, às vezes o fisioterapeuta nas questões de postura, adequação postural, que às vezes, inclusive, pode ser necessário para as questões de comunicação aumentativa e alternativa, e o TO também participar nesse processo. É claro que quanto mais, a palavra me veio agora em inglês, né? Quanto mais esses profissionais entendem sobre comunicação aumentativa e alternativa, quanto maior esse entendimento, maior apoio eles podem dar, né, para esse estudante. Mas a comunicação, ele permeia tudo, né? E é super importante essa construção aí também, certo? Então, já falei um pouquinho, né, que a gente vai ter o trabalho com o vocabulário essencial, que é o que a gente vai trabalhar mais aí no nosso encontro amanhã, né? A gente vai ter aí o acesso, né, possibilidades aí do acesso individual aos materiais, os diferentes formatos, tá? E tem, inclusive, depois uma ferramenta, mas essa ferramenta está em inglês, né? Tem alguns outros formulários também que nos ajudam a localizar as palavras, nós vamos falar sobre isso, né? Lembra que eu falei que no módulo 5 especificamente, a gente vai pensar em como todos os alunos podem acessar o vocabulário essencial, né? Inclusive, por exemplo, alunos com surdo-cegueira, dentro do Project Core, tem uma previsão de como a gente pode alcançar esses estudantes, e isso vai ser por meio dos símbolos 3D. Então, mesmo que o aluno não consiga, né, tenha questões visuais ou dificuldades na audição, nós podemos trabalhar aí um recurso tátil que favoreça aí o acesso às palavras, né, do vocabulário essencial, né? Então, aqui os símbolos 3D, eu até, né, teve pessoas que já fizeram Project Core comigo e estavam trabalhando aí em fazer as adaptações para o português, né? Então, esse símbolo aqui, ele tem alto relevo, ele tem o braille, né? Então, se alguém tem por aqui contato com alguém que tenha surdo-cegueira, quiser mais informações, eu posso também, principalmente quando a gente discutir o módulo 5, trazer mais elementos aqui para ajudar vocês e fazer essas conexões para que todos os estudantes, independente da sua condição, tenham acesso aí ao vocabulário que possa ser útil para sua comunicação da forma que eles consigam acessar, ok? Então, né? Acho que essa parte aqui que eu queria, de repente, dar uma passada também, nos componentes do programa de implementação que a gente vai ter, né? Então, a gente tem os módulos, tá? Que são os vídeos, e os vídeos estão disponíveis. Eu vou mandar o link para vocês no grupo também, para vocês irem se familiarizando, né? A gente tem um guia de planejamento de ensino, então, principalmente para quem é professor e quer sistematizar um pouco melhor esse trabalho, né? Então, a gente tem essa forma, esse guia, né? Alguns módulos, ele vai ter uma lista de autorreflexão e observação, então você mesmo pensar como você está conduzindo esse trabalho dentro das premissas do Project Core, né? E todo esse material já está disponível para vocês também. Essa ferramenta de seleção de vocabulário essencial e os formatos de impressão, eu não tenho ele disponível em português. Existe uma ferramenta em inglês que você vai navegando, você vai respondendo e ele já te dá a resposta. Eu não tenho ele traduzido em inglês por motivos óbvios, porque eu não consegui fazer o programinha específico, né? Até agora eu podia tentar fazer isso com alguém que me apoiasse aí de forma mais rápida, de repente com IA, né? Mas, opa, voltei lá. Esse eu ainda não tenho. Amanhã. Mas é uma possibilidade também, e a gente sabe que isso está disponível no Project Core, né? Depois eu mando o link. Eu até não sei se agora, com esse avanço que a gente tem, nos navegadores, até é possível, de repente, ter esse material assim, enquanto você, mesmo acessando o link em inglês, colocar ali a tradução e já ir respondendo e pegar os resultados mesmo na plataforma, né?
Quando a gente chegar no módulo 5, que é onde a gente fala sobre esse assunto, eu trago de novo esses elementos aqui para a gente ver, né? A gente tem fichas de uma página também que ajudam em termos da implementação. Então, por exemplo, tem uma página que fala só sobre modelagem. Tem uma página que fala sobre as questões, por exemplo, do sim e não, se a gente deve, se a gente não deve usar e como a gente pode usar isso melhor, ou as questões de acessibilidade. Então, quando a gente chegar nos módulos específicos, a gente vai vendo também esses materiais e esses recursos, ok? Tem também umas histórias lindas, são histórias de sucesso que estão ali, que eles, né, vão trazer diferentes alunos, né, que são histórias que nos estimulam também em termos, né, a permanecer, tá? Um outro material que está disponível, né, no Project Core, e esse eu não vou contemplar aqui especificamente, nesse trabalho que eu vou fazer aqui ao longo de 12 semanas, né, com um grupo específico, né, então, tem aqui guias para gestores e formadores. Acho que, né, com vocês aqui eu estou fazendo uma aula geral para que as pessoas entendam e possam acessar melhor o Project Core, os recursos que estão disponíveis no Project Core, que são gratuitos e eu vejo que muita gente não usa, não está usando e não usa às vezes porque não conhece. Então, o objetivo é, de repente, de trazer aqui essas informações para que vocês conheçam, para que vocês vejam as possibilidades e, de repente, se animem também a levar isso para mais perto de vocês e aplicar isso. E olha só, né, que a gente chegue num momento onde a gente possa fazer isso de uma forma mais sistematizada, tá? Para quem, de repente, fizer todos os módulos comigo, e se interessar sobre esse processo e quiser dar outros passos, a gente tem esses dois guias, que é um guia para gestor e é um guia para formador, tá? Que aí eu vou teria que fazer de uma forma separada, que é um material que a gente precisa levar, por exemplo, para o diretor, né? Para o diretor da escola, ou para uma pessoa que está numa secretaria de educação, porque ali existe, por exemplo, um comprometimento, né? O guia especificamente mostra e mostra o que vai ser o Project Core e fala também sobre, por exemplo, os investimentos. Por exemplo, uma escola que precisa, que está querendo trazer comunicação aumentativa e alternativa, se vai fazer um pôster grande, né? Precisa de investimento para isso. Se vai apoiar a implementação da comunicação aumentativa e alternativa na escola como um todo. Talvez precise que os professores tenham um tempo específico, né, dedicado para estudar. Então, este é um guia, o guia para o gestor, é um guia de compromisso, né, de você trazer elementos para que um diretor, um gestor se comprometa em auxiliar e apoiar os profissionais da sua instituição a implementarem aí a comunicação aumentativa e alternativa, né, no contexto educacional, né? E o guia de formadores é um material que ajuda você que queira, talvez, né? Ah, eu quero coordenar um grupinho na minha escola, né? E como é que eu faço aí, mesmo que eu não seja super especialista em comunicação alternativa e tenha tantos conhecimentos, como é que eu conduzo esse processo junto com meus colegas, né? Então, esse guia pode ser útil e pode ajudar nesse processo também, certo? Tem algumas atividades ali que podem ser feitas também. Acho que hoje, né? Não, eu não me programei para que a gente pudesse fazer hoje, né, especificamente, mas é uma possibilidade aqui da gente, pra gente. Hoje o meu foco era mais que a gente visse aí esse panorama geral. Ok, olha só, que legal. Então tá, pessoal, assim, eu programei um tempo aqui para eu conversar em torno de uma hora, assim, apresentando e trazendo esses elementos. Eu quero deixar alguns minutos aqui para que a gente possa conversar. Conversar sobre o Project Core, conversar sobre comunicação aumentativa e alternativa na escola, tirar dúvidas de vocês, entender aí um pouco, né? Como é que está a aproximação de vocês desse tema, também né, a comunicação aumentativa e alternativa
né? Se vocês têm essas pistas. Tirar qualquer dúvida também que vocês têm em relação a todos esses aspectos e esses elementos que eu estou trazendo aqui, ok? Então, tá aberto. Se vocês quiserem colocar no chat alguma pergunta em relação à organização do Project Core, às discussões que a gente fez aqui, fica bem à vontade, ou se vocês preferirem abrir a câmera e falar também. A gente tem um tempinho aqui, que a gente pode utilizar para isso. E aí? Vou fazer uma pergunta para vocês me responderem no chat, tá? De 0 a 10 ali, quanto vocês acham que vocês foram acompanhando e compreendendo ali as minhas explicações? Coloquem no chat só para eu ter ali uma noção. Deixa eu ver. Dúvidas, pessoal? Podem ir trazendo também. Joia. Perguntem aí as dúvidas. O que que não ficou claro? Ah, teve gente que estava no trânsito, me disse que não ia conseguir chegar no tempo, e tal, mas vamos lá. Não tem importância, gente. Pode ficar bem à vontade para tirar dúvida, para fazer perguntas. Eu tô acompanhando o chat, né? Tô achando ali, né? Tentando acompanhar, a minha internet tá ruim. E queria saber se vai ter abacadá, mas se que tem. Acho que tem algumas pessoas que vieram do grupo que eu participo que se chama Abacadá, que é um grupo, que é né, uma metodologia de alfabetização, né? Específica, né? Mas vai dar. Ok. Eu tô aceitando parceria, tá, Sueli? Ok, alguém me perguntou ali sobre investimento, né? Na verdade, assim, ó, eu quero deixar essa aula aberta, assim, e, né, estimular as pessoas a conhecerem o Project Core e a utilizarem mais o Project Core, inclusive nos materiais, né, disponíveis, né? Tem um grupo de pessoas que vai estar comigo aí de forma mais, né, ali mais próxima, né? Onde a gente vai fazer essas discussões de módulo por módulo, né? Fazer as atividades, fazer as discussões, né? E também tentar explorar um pouco mais as aplicações também, né? Desses elementos, né? Ah, por exemplo, acho que desde que o material foi traduzido, algumas coisas acontecem, né? Então, acho que eu disponibilizei o material em 2022, eu acho. Agora já tô, já, assim, datas não é o meu forte. Mas, enfim, esse material está disponível, eu vejo que vai baixando, mas tem coisas que mudam, né? Então, por exemplo, uma plataforma que é uma plataforma onde a gente pode construir livros, né? Livros acessíveis, livros adaptados e trazer eles para a escola, que era o Tar Heel Reader, ela não existe mais. Né? E agora já é uma outra plataforma, chama Monarch Reader. Então, quando a gente falar tanto no módulo 8 que é a leitura compartilhada, quanto no módulo 10 que é o módulo de e consciência fonológica e conhecimento do alfabeto, a gente vai falar dessa ferramenta. Então, quando eu estiver trabalhando, né, neste grupo, eu vou abrir aí a tela, vou mostrar essa outra plataforma, que é uma plataforma nova, foi lançada acho que no ano passado, que substitui o Target Reader, né? Então, entra essa, se chama Monarch Reader, né? A borboleta, né? Monarca. Então, é isso, né? Então, a gente já vai ter esse acesso, né? Ter essa possibilidade também, ok? Eu vou fazer o seguinte, para facilitar, eu vou comunicando ali no grupo e vou mandando os materiais, porque aí quem, né? Tem algumas pessoas que
já fizeram um curso comigo, já fizeram todo acompanhamento, né? E disseram para mim que só querem dar assim, me acompanhar, porque eu estou colocando fogo para as pessoas se aproximarem. Então aí vocês podem ir dando uma olhada ali e se familiarizando. Para quem tem acesso aos vídeos no YouTube, né? Até eu vou pegar aqui o link. Pode sim, olha olha o vídeo, confere essas informações, né? Deixa eu pegar aqui o link. Ele não está me deixando, porque eu não estou num. Para facilitar também aí entrar em contato, né, com as informações. Tá? Deixa eu ver. Vou deixar aqui o link, mas depois eu coloco no grupo também, tá? E vocês podem, para vocês poderem acessar, tá? Ahn, Alguém perguntou em relação ao grupo, se está aberto. Depois eu posso também mandar, tem um link. 2021, foi em 2021, então? Tá, ok, certo. Então, essas, né, eu estou acompanhando aqui no chat. O mais difícil é chegar a entender como o aluno se faça ser entendido. Sou mãe de uma pessoa, PC, que escreve ele desde. Uhum. Entender, se faça ser entendido. Ok. Chegar a entender como o aluno se faça ser entendido. É. Então, o que que eu vejo, né, na verdade, para crianças ali com paralisia cerebral, com questões motoras, né? Como eu acho que é sempre importante a gente ter essa compreensão das habilidades da criança, né? E como é que, na verdade, ela tende a se comunicar. Em geral, as famílias têm essas memórias e esses registros, não necessariamente por escrito. Então, uma das coisas que eu costumo, né, indicar nesse contexto, né, a gente tem um aluno, né, com mobilidade reduzida e com aí possivelmente uma forma de expressão que pode ser diferente, bem diferente, a gente pode, não sei se vocês já ouviram falar, um dicionário, fazer um dicionário de gestos ou fazer um dicionário de formas de comunicação. E aí, a partir disso a gente compartilha melhor com as pessoas ou com outras pessoas que não fazem parte do convívio da criança sobre como, né, como se comunicar com aquela criança. Eu vou dar dois exemplos para vocês. Eu vou dar um só porque a segunda coisa também tá nesse material. Não sei se vocês conhecem, ó, uma coisa que pode ajudar muito nessa questão, né? Tipo, como é que eu ajudo as pessoas a entenderem como esse aluno está se comunicando? Ah, não sei se vocês conhecem esse blog, Mundo da Michelle, Mundo da Mi de Milena, né? Que é essa moça linda que está aqui. Então, a Milena é filha da Fausta Cristina, né? Conheço ela há muito tempo. Ela tem esse blog que é maravilhoso. Esse blog começou quando não existia praticamente, quando tudo ainda era mato, né? E a Cris, que é uma psicopedagoga, né? Hoje mora ela criou essa parte aqui e esse manual, eu uso muito isso aqui como referência. O manual para a escola tem aqui, ó, o acesso, faço o download. Acho que até que eu já tinha feito, mas vou pegar aqui para vocês o link também. Vou colocar aqui para vocês no chat. Vamos ver. Então, então assim, esse manual para a escola, baixou, calma aí, deixa eu ver. Acho que não baixou. Agora baixou. Gente, temos que manter. É muita coisa aqui. Pode compartilhar para eu depois poder compartilhar o material que baixou. Aí. Ok.
Isso aqui, gente, eu acho que é excelente para ajudar nesse contexto, né? Pode ser nesse contexto, né, onde aí as pessoas não conseguem entender, mas qualquer um. Eu acho que isso aqui é muito legal, ajuda muito nesse processo, tá? Então, tem uma capa aqui, ela fez desse jeito, mas vocês podem fazer de outro jeito, tá? E ela faz uma introdução aqui. A Milena tem autismo, né? É uma autista. Então, ela tem aqui algumas informações. A Milena agora já é uma moça com mais de 20 anos, né? Então, ela tem aqui um material, até eu tenho isso aqui no formato Word, também posso compartilhar, e tem o que eu gosto, o que eu não gosto, tem algumas coisas aqui sobre autismo especificamente, tá? E fala um pouquinho aqui do que a criança gosta, o que não gosta, né? Então, ela faz esse documento, coloca essas informações, né? O que funciona, o que não funciona, né? As características dela, né? E ela fez isso num material muito bem organizado e isso aqui ajuda, né? Ela utilizou sempre nesse processo aí dela de entrar na escola, na escola as pessoas entenderem as características dela especificamente, né? E como manejar e como agir, tá? Então, é um material bem legal, esse material está disponível lá no blog, especificamente nesse link que eu coloquei, e ajuda aqui nesse processo de ajudar outras pessoas a entenderem as características aí específicas, né, do filho, né? Ai, que legal. Olha ali, ó. Meu filho tem 18 anos, já usei esse material. Ó, o meu filho tem 18 anos, eu também já usei esse material. E ele é tão bom que ele, apesar disso, isso continua útil, né? Pode ajudar bastante, né? Eu faço assessoria para uma família, é um menino de 14 anos, e a gente está construindo esse material agora também para ajudar, volta às aulas, muda de professor, muda de equipe, muda de profissional. Então, assim, a gente não precisa começar do zero, né? A gente tem um material que ajuda já a gente a compartilhar algumas informações aí, daquele aluno, né? Daquela criança, etc. Certo? Então, acho que é isso. Eu respondi todas as perguntas. Deixa eu conferir aqui no chat. Deixa eu ver. Ok. Uhum. Então tá, pessoal, sem dúvidas. Podemos então finalizar por hoje. Para quem está no grupo, amanhã a gente tem aula de novo, a gente se encontra e a gente dá uma retomada um pouco, né, nesse módulo 1 e também trabalha no módulo 2, né? Que aí a gente já vai falar aí sobre o vocabulário essencial e a organização desse vocabulário essencial em diferentes suportes e em diferentes materiais. Ok? Mais alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ok, se não temos dúvidas, então vamos descansar, né? Quase 9 horas, e eu vou compartilhar algumas coisas ali no grupo. Um beijo, pessoal. Muito obrigada aí pela parceria e nos vemos em breve. Tchau, tchau.